entendendo um pouco aí da sua explicação, talvez fica mais claro, né, mais nítido aqui para a gente, que de fato a gente tem mesmo uma desancoragem aí do câmbio, não tem mais se uma volatilidade especificamente, né? Esse patamar dos R$ 6 deixa mais claro neste cenário que a gente ainda deve conviver aí com essa desancoragem, não apenas com essa volatilidade, principalmente com esse aumento de expectativa do Focus de hoje também, né? Exato. Oi, Paula, bom dia. A gente está vivendo um momento, o Focus acho que diz muito, né? Porque você não vê mais otimismo no Focus, você vê só pessimismo no Focus. E essa é a grande realidade. E se a gente olhar para o cenário externo, várias casas, bancos externos não estão recomendando compra de Brasil, né? Porque muita gente às vezes não entende a gravidade de um país que não cumpre suas regras fiscais, né? Não tem um bom plano fiscal. E a gente está numa reta final, né? Essa semana é a última semana que o Congresso pode fazer votações importantes, depois eles vão entrar em recesso, né? Se não votar o fiscal esse ano, o investidor ainda continua ficando às cegas, esperando para o ano que vem como que vai ser uma possível negociação com o Congresso para poder aprovar um plano de corte de gastos. Lembrando que esse plano de corte de gastos não é o melhor dos mundos e não resolve todos os problemas. Então, assim, a desancoragem é toda, né? Então, isso é uma preocupação muito grande, isso gera fuga de capital. A gente não tem entrada de capital, porque ninguém quer investir aqui, todo mundo preocupado, esperando uma solução para a questão do fiscal, né? Então, soma tudo isso, aí você tem um dólar forte por questões de desancoragem, que pressiona a inflação, que obrigatoriamente pressiona o BC a subir mais juros, que aumenta o endividamento do país. Então, ou seja, é uma tempestade perfeita, né? Então, ou seja, tudo levando aí a um cenário complicado, a um cenário bem complicado. Não é à toa que a gente percebe o seguinte: o BC faz swap e o mercado permanece, o BC faz swap e o mercado permanece. E tem um ponto importante, eu estou há 24 anos no mercado, e a gente olha muito isso, a questão de câmbio. O mercado se acostuma com swap, principalmente quando ele sabe aonde o BC pode atuar. 2 dias seguidos, sexta e hoje, o BC atua na mesma região, tá? Então o mercado tende a continuar pressionando e testando essa região para ver até onde vai a paciência do BC em cima disso, porque, de certa forma, o BC está dando muita liquidez para alguns players que esperam determinadas regiões de atuação do BC para se aproveitar dessa movimentação que é gerada, tá? Então, o swap, mal utilizado, ele vira alimento para os players de mercado. Olá, Atos, e aí esse relato aí que você trouxe, né, acaba até colaborando com algumas questões recentes que a gente viu, né? No próprio fim de semana saiu notícia aí do economista do Goldman Sachs falando que o estrangeiro está jogando a toalha. Anteriormente a gente viu outros bancos estrangeiros também falando que estão cautelosos, estão pessimistas com o Brasil. E aí, a percepção de falta de fluxo de entrada e muito fluxo de saída, a gente começa a questionar, né, como que vai ficar ou como que devem ficar as movimentações por aqui, sustentadas pelas pessoas físicas, sustentadas por alguns fundos, por gestoras por aqui, enfim, né? O que sobra para a gente aqui no Brasil se as grandes instituições já estão tirando o pé, não tirando o pé do acelerador, né? Já colocando o pé no freio com os 2 pés, diga-se de passagem. Renda fixa, né? Não adianta. O Brasil sempre foi um país rentista, né? Devido à alta taxa de juros. Continuamos com uma alta taxa de juros. Pelo menos a perspectiva para 2025 também é o juros continuar alto, né? Se cortar o juros vai ser na canetada, o que é pior ainda para o cenário, tende a pressionar mais o dólar, gerar mais fuga de capital, e é uma preocupação muito ampla, né? Então, assim, a gente depende muito do capital estrangeiro, né? Como um país emergente, a gente depende muito desse capital estrangeiro. Esse capital não está vindo, tá? O interno, muita gente interna está começando a investir fora, ou seja, isso também gera uma saída de capital, tá? E quem está internamente, boa parte está deixando o dinheiro em renda fixa, né? Porque está valendo a pena deixar o dinheiro em renda fixa. Ou seja, a gente vai ter aí, pode continuar tendo mais um ano de marasmo para a Bolsa, né? Bolsa andando de lado, com baixa liquidez, não tendo fôlego, não tendo janelas de IPOs.
e a história que a gente está vendo aí nos últimos 2 anos. Então isso é muito ruim. E esse é o recado que o mercado passa, né? Que o governo fala que o mercado joga contra o governo. O mercado não joga contra o governo, o mercado passa o recado das consequências que se tem de não tomar boas atitudes pensando a longo prazo na economia. Porque o grande problema, Felipe, Paula, não é agora. É daqui 5, 10 anos. É por isso que a gente olha muito para a curva de juros longa, né, para entender como está a expectativa do mercado. E quando a curva de juros longa está empinada, o mercado está com uma péssima expectativa com a nossa economia. Consequentemente, a gente não tem capital. Então, assim, se a gente continuar com essa premissa, com o fiscal da forma que está, dificilmente a gente vai ter entrada de capital, e quem está aqui cada vez vai deixar menos o dinheiro em renda variável, né? Ou vai jogar em renda fixa, ou vai colocar o dinheiro fora do país, que hoje em dia a barreira é bem pequena para isso, né?